educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato, discutindo algumas coisas interessantes aqui. Na verdade, hoje um ponto muito importante. Recentemente, porque eu estava relendo o Dom Casmurro, eu circulei em alguns lugares com o livro e um comentário que eu ouvi foi de gente dizendo que, esse é um livro em que a gente não pode saber de nada, não pode ter certeza nenhuma, porque sempre vamos ter o filtro da opinião do narrador. Nunca vamos saber se Capitu traiu ou não traiu de verdade, porque tudo é contado desde a perspectiva do Bentinho. Então, aqui a questão se complica um pouquinho. Por quê? Porque esse é um julgamento que já está razoavelmente estabelecido. E vamos lembrar que é um julgamento que não era padrão quando o livro foi lançado. Todos estavam certos de que a narrativa dizia respeito a um viúvo traído. Todas as pessoas, até desde que o livro foi lançado em 1899, até que este livro aqui foi publicado, o Otelo brasileiro da Ellen Caldwell, uma professora norte-americana que traduziu Dom Casmurro e por isso fez um sério estudo sobre o livro. E ela começou a levantar algumas questões a respeito da confiabilidade no narrador Bentinho. O que acontece é que a Ellen Caldwell, ela não desmerece completamente a verossimilhança do livro. Ela não desmerece completamente a, com, a confiança que a gente deveria ter no narrador. Isso nos traz aqui um conceito muito importante. Por quê? Quando a gente ouve esse julgamento de tudo depende do ponto de vista do Bentinho, a gente está caindo numa coisa muito pós-moderna, muito líquida, muito niveladora de todos os discursos, que é qualquer opinião vale, qualquer ponto de vista é legítimo e a gente esquece de um fator fundamental que é o ponto destes 5 minutos: o pacto ficcional. Machado de Assis era certamente um pouco mais esperto do que a gente e, apesar de ele ter semeado ao longo do livro um monte de elementos que ajudam a desconfiar do narrador Bentinho, o Bentinho fala textualmente que ele tem uma memória terrível, que ele esquece das coisas. Por outro lado, ele afirma constantemente que ele está tentando relembrar melhor possível todos os fatos. Então, essas duas coisas são conflitantes. E o que a gente faz? Desconfia completamente? Não, porque esse é o ponto do pacto ficcional. Uma vez que a gente começa a ler, a gente está assumindo que aquilo que está dentro do conjunto do livro é crível. Sem esse pacto ficcional, a gente não poderia acreditar numa literatura fantástica, por exemplo. A partir do momento em que a gente começa a ler, por exemplo, um livro do Tolkien, como O Senhor dos Anéis, e a gente nega de cara. Não é possível, porque não existe a Terra-média, não existem hobbits, não existem orcs, não existem seres mágicos desse jeito. Ou quando a gente começa a ler qualquer livro da série do Harry Potter e diz, não é possível porque não existe magia. Ou qualquer outro tipo de literatura fantástica, quando a gente lê a Odisseia e decide que não existe intervenção dos deuses, a gente está quebrando um
impacto que faz parte da própria construção do livro. Se a literatura é um trabalho lúdico, ou seja, é um jogo, uma das coisas fundamentais é aceitar as regras do jogo. A regra do jogo da literatura fantástica é de que exista mágica, de que existam seres fabulosos, de que existam fantasmas. A regra do jogo de uma literatura que se pretenda realística, como é a do Machado de Assis, é de que sim, o narrador está contando a verdade. Mesmo que essa verdade possa ser filtrada pelos olhos dele, pelas memórias dele, a gente tem que, em algum momento, dar algum tipo de crédito e ver quais as evidências. O grande problema não é que ele esteja falando a partir de seu ponto de vista. O grande problema é que o narrador Bentinho coloca certos elementos que, sim, ajudam o leitor a desconfiar da fidelidade da Capitu, mas esses elementos fazem parte de uma personalidade e, mais do que isso, não configuram prova cabal. Aí é que está o ponto. Esses elementos não trazem nenhum dado objetivo que me garanta a traição ou não dessa garota. Se ela, como diz o último capítulo, já estava a Capitu da Praia da Glória, a traidora, dentro da de Mata Cavalos, a Capitu menina, como a fruta dentro da casca, isso precisa ser provado. E, infelizmente, os dados que o narrador Bentinho traz são insuficientes para garantir que essa afirmação é correta. Esse é o ponto importante. A gente pode desconfiar, mas desconfiemos dentro das regras do jogo. Não foi isso que a Ellen Caldwell argumentou quando ela estava escrevendo a análise dela do Dom Casmurro, de que a gente não pode acreditar em nada. Essa é uma interpretação um pouco exageradamente individualista, um pouco exageradamente pós-moderna, que gente que não conhece o livro já adianta. Mas isso diz respeito a um outro vídeo aqui dos nossos 5 minutos, que é os clássicos, aqueles livros que a gente já leu antes de ter lido.